Olá, começa agora o Tribuna Livre, o programa que te coloca dentro do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui você acompanha os discursos dos parlamentares da casa. As falas dos vereadores são de livre escolha e têm aproximadamente 5 minutos. É da tribuna do plenário do Legislativo paulistano que os vereadores da casa discursam durante as sessões. E o Tribuna Livre traz um compilado resumido das falas dos parlamentares. Então, vamos aos discursos do programa desta semana. Presidente, boa tarde a todos, aos colegas. Os cumprimentos para uma nova legislatura já foi dada devidamente hoje no Colégio de Líderes, mas eu quero usar mais uma vez esse espaço para saudar a todos, principalmente os novos vereadores, desejar a todos um mandato abençoado, que Deus nos conduza e nos abençoe em mais 4 anos. Eu teria muitos temas para discutir aqui hoje, mas eu quero começar prestando a minha solidariedade de forma muito especial aos moradores do Pantanal, aos moradores da comunidade que tem sofrido, comunidade do Tanque, que tem sofrido com as chuvas que tem castigado a cidade de São Paulo. Eu quero deixar registrado aqui, a nossa solidariedade, vereador João Jorge, e também o nosso trabalho, porque a gente percebe, estando no dia a dia, e também através das redes sociais, o trabalho contínuo, o esforço, inclusive de vereadores desta casa, para levar um pouco de descanso, para levar um pouco de sossego para toda a gente, crianças, idosos, que têm sofrido com as chuvas que têm atingido não só a cidade de São Paulo, mas todo o estado. Então eu deixo aqui registrado a minha solidariedade e o meu trabalho contínuo para ajudar a melhorar a vida dessas pessoas. Mas eu também preciso usar a tribuna hoje, na condição de líder do PL, para discutir um assunto que muitas vezes é esquecido ou deixado de lado pelo PT, sobretudo pelo petismo. Eu estou aqui com uma sacola de feira e é de se esperar essa manifestação. Então é uma prova do que eu vou dizer aqui hoje já começou no caminho certo. Eu estou aqui com uma sacola de feira, uma sacola comum, que muita gente conhece, que muita gente sabe o que é, porque estão habituados, vereadora pastora Sandra Alves, no dia a dia do cotidiano. Então, Dona Maria, seu João, seu José, tem sofrido, vereador João Jorge. E o que acontece, presidente, é que essas pessoas têm sofrido as duras penas deste desgoverno, que não respeita, inclusive, os mais vulneráveis, que não respeita, inclusive, quem tem sofrido as duras penas dessa banalização de tudo que existe hoje no Brasil. Então, hoje, as pessoas que vão ao mercado e precisam comprar um pacote de café, que precisa comprar uma abóbora, que precisa comprar laranja, com recomendação do ministro Rui Costa, que quem não tiver condições de comprar laranja, que se vire, que troque a sua fruta. Nós temos aqui ainda o item de luxo das donas de casa, azeite. E o que é que a gente percebe que este governo tem feito? De forma muito clara, de forma muito escrachada, principalmente com os mais pobres, principalmente com quem mora na periferia, principalmente com quem ganha um salário mínimo, principalmente com quem está lá nas enchentes, perdendo tudo. Sambam na cara do brasileiro, sambam na cara de quem precisa sobreviver. Sambam na cara de quem precisa, João Jorge, levar o pão para sua casa. E sabe o que é que a gente percebe? O deboche. Porque a Janja logo usou das suas redes sociais para divulgar a música do carnaval. Não tem nenhum tipo de compromisso com seu João, com Dona Maria, com seu José, que precisa ir ao mercado todos os dias. Então eu quero aqui, em nome da bancada do PL, deixar aqui o nosso repúdio a este governo que não respeita nem as minorias, que diz defender, um governo que não honra nem as minorias, um governo que não coloca o pé na lama para ver como é que estão aqueles que perderam tudo na enchente. Eu deixo aqui o meu repúdio.
Muito boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, senhores e senhoras, servidores, convidados e todos aqueles que nos assistem através da TV Câmara e também do YouTube. É com grande honra e responsabilidade que iniciamos mais uma legislatura na Câmara Municipal de São Paulo. Quero saudar o presidente Ricardo Teixeira, também a toda a mesa, desejando-lhe uma gestão de muito sucesso e equilíbrio na condução dos trabalhos desta casa, o que já tem demonstrado no início desse mandato. Também cumprimento todos os demais vereadores que iniciam e renovam, os que iniciam e também os que renovam os seus mandatos, reafirmando o nosso compromisso de trabalhar com dedicação e seriedade pelo povo paulistano. Hoje, nesta tribuna, eu quero destacar um momento histórico onde testemunhamos um marco na política nacional. Pela primeira vez, o republicano chega à presidência da Câmara dos Deputados, desde a redemocratização. Apenas 7 partidos ocuparam esse importante posto. A exemplo do MDB, de Ulisses Guimarães e de Michel Temer, do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, do PP, de Ciro Nogueira, e agora o Republicanos. Também tivemos o PCdoB, tivemos o PT, né? E Republicanos, que fará 20 anos no dia 25 de agosto, alcança essa conquista de forma expressiva. Com 444 votos favoráveis, o deputado Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara para o próximo biênio, tornando-se, com 35 anos de idade, o mais jovem presidente da Casa. Essa vitória só foi possível graças à visão estratégica e ao compromisso e à grandeza do presidente nacional do nosso partido, Marcos Pereira, que com sabedoria, desprendimento e maestria atribuiu e também abriu mão de disputar a presidência da Câmara para viabilizar um consenso político e capaz de garantir estabilidade ao progresso para o Brasil. Esse feito demonstra a força e a maturidade dos republicanos, que cresce de maneira consciente e responsável, sempre guiado por princípios de fé, família e justiça social. Nossa atuação é pautada pelo compromisso com o desenvolvimento do país e o bem-estar do nosso povo. E esta conquista reflete um compromisso na prática, Atualmente, o Republicanos conta com uma bancada de 44 deputados federais, 4 senadores, 78 deputados estaduais e distritais, 435 prefeitos, 4.628 vereadores e mais de 576 mil filiados. Este é o testemunho do compromisso de um partido com a representação democrática e a defesa dos interesses da população. Assim como em Brasília, aqui em São Paulo, reafirmamos nossa determinação em trabalhar com seriedade e dedicação, sempre buscando soluções concretas para os desafios da nossa cidade. Que esta legislatura seja marcada pelo diálogo, pelo respeito e, acima de tudo, pelo compromisso com aqueles que nos confiaram a missão de representá-los. Bom, então, que Deus nos abençoe essa jornada. Muito obrigado. Eu quero também aproveitar e dizer que nós recebemos diversas solicitações e pedidos das pessoas que residem no Pantanal, de familiares que estão lá. E nós enviamos já um ofício para o prefeito Ricardo Nunes, para a subprefeitura próxima, pedindo as providências e também informações do que está sendo realizado para ajudar as pessoas ali de Pantanal. Então, forte abraço a todos, uma boa tarde, vamos seguindo em frente. Boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar o presidente e também todos os vereadores e principalmente os vereadores novos dessa casa. Sejam bem-vindos. Espero que aqui a gente consiga fazer muitos projetos, transformações, debater a cidade com qualidade, que é o que esperam de nós aqui. Estou muito feliz de estar fazendo esse pronunciamento aqui, porque é o meu primeiro dia enquanto líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, do qual eu me orgulho muito, do qual eu fico muito feliz,
né, de ter sido escolhida pelos meus companheiros. Sou a única mulher da bancada, mas os companheiros me deram essa tarefa e eu fico muito feliz de poder cumpri-la. Então, queria agradecer também aos meus companheiros e dizer que eu pretendo, nessa liderança, conseguir expressar justamente os anseios da população, estar com um partido mais presente, conseguir que a gente tenha uma atuação profunda aqui na Câmara, também com propostas da cidade, que a gente possa fazer a diferença na oposição. Algo que tem tocado muito a cidade de São Paulo, que é a questão das enchentes, principalmente em São Miguel Paulista, ali no Pantanal. Eu estive presente, como outros vereadores, principalmente os vereadores do PT estiveram presentes lá, para a gente se solidarizar com as famílias e também buscar soluções para além de gestões. A gente sabe que é uma questão histórica, estrutural, e que nós precisamos ter soluções, principalmente para famílias mais vulneráveis, e que a gente vai ter que ter uma atuação não apenas do Poder Municipal, estadual, mas também do Governo Federal, para a gente encontrar soluções, e por isso contem com a bancada do PT nessa defesa e nessa proposição. Nós protocolamos uma série de CPIs, e eu queria dizer que a bancada do PT protocolou CPI em relação aos serviços funerários, na questão da irregularidade, né, de empreendimentos, a questão da habitação, também a questão dos alagamentos, que eu acabei de falar. Os vereadores protocolaram essa CPI, e eu também protocolei uma CPI em relação aos aumentos absurdos e abusivos das contas da Sabesp após a privatização. A tarifa social está sendo ameaçada e a gente tem visto que a população não consegue pagar as contas. Logo após a privatização, e nós utilizamos muitas vezes esse plenário, nós falamos com a população, nós falamos sobre a privatização e a gente sempre dizia: privatiza que piora. Piora a qualidade dos serviços, piora a qualidade da água e aumentou a conta de água. E por isso que eu protocolei essa CPI, eu peço aos nossos nobres colegas vereadores que a gente tenha, sim, uma discussão de quem lucrou com a privatização da Sabesp, porque com o povo não foi. E por último, agradecer, presidente, aqui novamente, a abertura do espaço, as discussões que estão tendo, e dizer que eu espero que a gente utilize esse plenário com coerência, porque agora se fala dos preços dos alimentos, mas quando a gente tinha o presidente Bolsonaro ali no governo, o que eu me lembro e que todo mundo pode dizer aqui é que o povo ia para a fila do osso porque não tinha comida na mesa. Que bom que a gente está reconstruindo o Brasil e que a gente pode, com a democracia, ter programas consistentes para a gente poder ter aí o avanço do nosso país. Muito obrigada. O Tribuna Livre faz agora um intervalo e volta já. Continue de olho no trabalho dos vereadores, acesse a nossa playlist no YouTube por meio desse QR Code que aparece aí na sua tela e saiba tudo o que acontece na maior casa legislativa da América Latina. Voltamos com o Tribuna Livre e vamos direto ao plenário para mais discursos dos nossos vereadores. Bom dia a todos e a todas. Bom, primeiro, desejar aí uma boa legislatura aqui nesse ano para todos e todas que estão começando os trabalhos, né? Mas assim, nós do PSOL, e isso foi colocado lá no Colégio de Líderes, nós, como todos sabem, nós somos a favor daqui do plenário presencial e não votado de forma virtual. Mas eu acho que tudo tem que ter um ponto em comum. Então a gente do PSOL até topa ceder, por exemplo, que os projetos de 28 votos seja votado de forma virtual. Mas projetos importantes de 37 votos tem que ser votado aqui presencialmente.
a gente tem que chegar em alguns acordos aqui na Câmara Municipal. Não é possível que projetos importantes que a gente tem que dialogar entre os vereadores e vereadoras, trocar ideia, até poder mudar de opinião e de posição se a gente não está aqui debatendo. A gente teve, por exemplo, Sampa Preb, que as pessoas votaram fora do país, e não é possível que as pessoas estavam acompanhando todo o debate fora do país. Então a gente queria colocar esse recado a todos os vereadores e vereadoras, que a gente pode abrir mão de algo, mas também o outro lado tem que abrir mão. Consensos e diálogos se faz, mas não se faz quando as pessoas são duras e não querem abrir nada. Só o lado da oposição que tem que abrir. Então eu acho que fica esse recado para todos os vereadores e vereadoras refletirem. Uma outra coisa que eu queria falar é que é bom que é democracia, né? Democracia, as pessoas vêm nesse microfone e falam qualquer coisa. Inclusive, às vezes falar coisas que não são tão verdadeiras. Porque querer falar que a economia está ruim, a gente está com a menor taxa de desemprego nesse país. A inflação nesse país está controlada. E agora nós vamos mexer, o governo vai mexer na política de preços. Inclusive, aqueles que estão aqui reclamando do preço, o partido deles lá quer votar contra a isenção dos produtos da cesta básica. Ou seja, é muita enganação. Por que não trabalham pelo Brasil? Por que não vão lá e votam a reforma tributária como a maioria do pessoal lá votou? Mas tem uma parte daquele Congresso que não trabalha para o Brasil, trabalha para que dê errado. Pensa que derrotar um governo é derrotar qualquer coisa, é algo de forma pessoal. Isso não é de forma pessoal. Derrotar o governo é derrotar o Brasil, é fazer que os brasileiros comam menos, se alimentem menos, tenham menos condições de qualidade de vida. Então prestem muito atenção que estão fazendo isso, porque vão ser cobrados no futuro. A história pode ser torta de um momento, mas a verdade sempre aparece. Ficar fazendo fake news, esse tipo de coisa, não prospera para a sociedade. Pode prosperar e enganar em um momento, mas não engana o tempo todo. E tirando a terceira coisa que eu queria falar, falar para os servidores públicos, né, que começaram no começo do ano, né, boa-vinda novamente aos trabalhos. Servidores que sempre trabalharam, né, a favor da população, que sempre fizeram das tripas ao coração para dar o melhor atendimento à população, principalmente a população mais periférica, de fazer e ter uma política pública de qualidade. Em especial, eu queria falar para o pessoal da educação, que voltou essa semana e que volta agora, os alunos na sala de aula. Eu queria parabenizá-los, mas eu sei que não dá para fazer isso com o PL, né, um projeto 826 que foi votado aqui, que penaliza servidor que fica doente, penaliza servidores, por exemplo, que vai ficar mais que 30 dias doente, porque doença não é uma coisa que a gente fica doente porque quer. As pessoas ficam doentes por uma necessidade, por algo que aconteceu na vida dela. Então, o Ricardo Nunes, né, aprovar esse projeto com a sua base. Se a preocupação é educação, deveria estar preocupado agora que as unidades estão voltando e não tem, boa parte de sala de aula não tem professor na sala de aula, e eu não vejo o governo estar preocupado com isso. A gente tem um concurso público, tanto de IPEI como de ATE, que o governo é moroso em chamar, como também o governo aprova projeto aqui para limitar contrato em 5 anos, ou seja, não chama nem o concursado e não vai lá e não renova os contratos necessários, e agora a penalidade é do aluno que está em sala de aula, que tem muita sala de aula hoje sem professor, e a gente não vê a mesma preocupação do governo. A preocupação do governo agora é privatizar educação, querem privatizar 50 unidades na sua gestão, sendo que esse tipo
tipo de política já está mais comprovado que Vespa não ajuda em nada a qualidade da educação pública no Brasil. Para a conclusão, Toninho. Terminando, presidente. Então eu espero que a gente tenha um bom ano, mas mais que isso, que vai ter muita luta e resistência, porque a gente sabe para que esse governo está servindo. Obrigado. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. É um prazer estar aqui nessa nova legislatura. Para mim é uma alegria. Quero dar as boas-vindas aos novos e dar um abraço aos que já estavam aqui antes, junto comigo, na legislatura anterior. Na realidade, eu estava aqui ouvindo atentamente aos meus colegas que vieram a essa tribuna e eu escutei falar aqui sobre o preço dos alimentos, que a inflação está controlada e que a economia está tudo muito bem. Eu não sei em que país, ou em que mundo, ou em que planeta essas pessoas que falam isso vivem, porque qualquer um aqui que vá ao supermercado sabe que o açúcar, que o feijão, que o arroz e que a tal picanha prometida pelo presidente Lula, que virou abóbora, né, tá com o olho da cara. Ou seja, nada daquilo que esse presidente, que esse governo prometeu que seria um governo para o povo, está entregando, está cumprindo. Esse é um governo que está enganando a todas as pessoas e, em especial, aos pobres, aqueles que confiaram que iam comer picanha no churrasquinho de domingo. Não estão comendo e não vão comer pelos próximos 2 anos. Esse é um governo enganador que realmente disse que ia fazer e não está fazendo. Então eu não sei se os meus colegas que estavam aqui na tribuna anteriormente, dizendo que está tudo bem, tudo ótimo, não sei em que planeta vivem, certamente não estão indo ao supermercado fazer suas compras, talvez alguém esteja indo ao supermercado no lugar deles e não estão vendo realmente o preço dos alimentos. Essa é uma coisa que eu queria comentar, porque eu fiquei atentamente ouvindo aqui os discursos da tribuna. A outra coisa que eu queria trazer, que também eu acho que é de muita relevância, não somente para essa casa, como para todos aqueles que nos assistem atualmente, que é essa questão que foi trazida ainda há pouco no Colégio de Líderes sobre o nosso plenário virtual, que passa a ser presencial. Eu escutei algumas coisas. Uma é que em outras casas isso não acontece. Ora, eu tenho certeza absoluta que as outras casas devem estar querendo copiar aqui a Câmara Municipal. Eu sou uma pessoa que na minha legislatura anterior, eu trouxe projetos de tecnologia e inovação. Sou autora da lei de dados abertos com uso de blockchain. Sou autora da lei que permite e melhora o uso de inteligência artificial. Eu não posso, em hipótese alguma, permitir um retrocesso nessa Câmara, onde a gente não possa fazer uso de tecnologia. Uma colega minha disse que a gente não está mais no Covid. Gente, desculpem, a questão não é sobre Covid, a questão é sobre fazer uso e bom uso da tecnologia. Nós temos um avanço com o uso do Teams ou do Zoom, seja lá que instrumento a gente quiser usar. E é um retrocesso. A gente vai lá que não pode mais. Afinal de contas, todos os vereadores, levante a mão aqui, aquele vereador que não pode, por exemplo, ter uma reunião com o secretário, que ficou doente, que tem um problema e que não possa atender a reunião do plenário de forma virtual. É um enorme retrocesso. Eu não entendo, quer dizer, acho que até entendo realmente o porquê, né? Por que essas pessoas não querem fazer uso da tecnologia? Esse é um retrocesso. Como eu digo, é o arauto do atraso. São as pessoas que realmente querem voltar ao século XIX, para usar carta ou telegrama, talvez, né? Eu acho que é isso que estão se propondo. Então, eu sou virtualmente, né? A palavra virtualmente aqui cai muito bem. Eu sou virtualmente contra esse retrocesso da gente não poder fazer uso do instrumento que está à nossa disposição, o instrumento da tecnologia, da modernidade, onde a gente possa atender de forma virtual a sessão plenária. Todas as grandes companhias, as escolas, temos telemedicina. Então, eu quero até acreditar que talvez os vereadores vão sugerir que acabe com a telemedicina, que foi uma conquista do povo brasileiro que pode fazer suas consultas médicas através de um instrumento como a telemedicina. Ou seja, eu estou vendo aqui que vai ter vereador aqui subindo falando assim, não pode mais a consulta online.
Ora bolas! Isso é um verdadeiro absurdo, é um retrocesso, é voltar ao século XIX. Bom, com isso posto, eu quero mais uma vez parabenizar a todos os vereadores, agradecer àqueles que estão aqui nos ouvindo e dizer mais uma vez para o povo de São Paulo, todos os cidadãos, contem com a vereadora Cris Monteiro, estou à sua disposição. Muito obrigada a todos. Presidente, muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes, aquelas que nos acompanham virtualmente. Falta um mês para o Carnaval e eu tenho muito prazer em estar dialogando com o secretário Osmário da Celimp sobre algo que para a gente é importante e relevante para a cidade, que é a gestão dos resíduos gerados a partir dos blocos. Mas aproveito, já que estou falando do Carnaval, e saldo também, me coloco à disposição de movimentos que surgiram a partir da união dos blocos carnavalescos e de gente que faz o carnaval aqui em São Paulo acontecer. O primeiro, o movimento Carnaval Sustentável, que surgiu através de uma articulação do CADS de Pinheiros e que busca garantir que os eventos da cidade sejam sustentáveis e deixem um legado positivo e permanente para todos nós. O segundo, o movimento As Águas Vão Rolar, que pede à Prefeitura algo que eu também venho pedindo, uma atenção verdadeira com a emergência climática. O meu primeiro PL, protocolado, declara a emergência climática na cidade de São Paulo. E o movimento também reconhece que estamos vivendo emergência climática e pede que seja criado um gabinete de crise climática para proteger os milhões de foliões e milhares de trabalhadores e que tenha a distribuição gratuita de água no Carnaval. É preciso reconhecer que não estão pedindo muito, não é mesmo? E já que a gente está falando de Carnaval, eu também reforço o meu compromisso com a cultura de São Paulo e o espanto com a proibição dos artistas de rua na Paulista Aberta no último domingo. Eu participei da elaboração da Lei 15.776, de 2013, quando assessorava o então vereador Floriano Pêssaro, que regulamenta a apresentação dos artistas de rua em São Paulo. Eu concordo com a fala do prefeito, de que a legislação da cidade precisa ser respeitada no caso do transporte de passageiros por motos aqui. E concordo com ele, e por isso eu vou trabalhar para a gente atualizar a legislação e regulamentar a profissão e os profissionais. Mas é fundamental que a Prefeitura também respeite a legislação e permita que os artistas se apresentem na Paulista e em todas as outras ruas de São Paulo. Obrigada. E este foi mais um Tribuna Livre e através deste QR Code na tela você será direcionado para a lista de programas no nosso canal oficial no YouTube. O Tribuna Livre é transmitido toda segunda-feira às 14h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência, até a semana que vem. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.